Olá, galera, tudo bem com vocês aí? Professor Fábio Celestino na área. Eu espero que todos estejam bem, tá? Hoje nós vamos tentar aí facilitar a vida de vocês para que vocês possam entender de uma vez por todas a parte geral do Código Penal. Sem complicação, sem ficar inventando coisas, tá? Tentar colocar vocês aí num eixo, num caminho, para que vocês possam de uma vez por todas tirar esse mito. Não, meu Deus, Código Penal é difícil, Código Penal é aquilo. Então nós vamos tentar aí estudar os assuntos mais importantes, tá? Que começam a confundir a cabeça do estudante, que começa a estudar a parte geral do Código Penal brasileiro. Caneta, papel na mão. Meu Deus, bateu o desespero? Calma, você não precisa ter medo. Hoje eu vou explicar como se você nunca tivesse visto isso na vida. Vai por mim, você vai sair daqui entendendo tudo com clareza, tudo muito mais nítido. Então, pega a visão, bora lá? Afinal, professor, o que é a parte geral do código? Vamos sair da casinha, galera. Vamos imaginar que o Código Penal é um grande livro. E este livro está dividido em duas partes. Código Penal, um grande livro, e ele está dividido em duas partes. Parte geral, que é o manual de instrução, o alicerce. E a parte especial, que é a parte que fala sobre os crimes em si. Por exemplo, homicídio, roubo, estupro e etc. Ou seja, antes de falar do que é crime, o Código Penal explica como funciona, quem pode ser punido, quando a pena pode ser aplicada, o que é uma tentativa, o que é uma pena, o que é legítima defesa e por aí vai. Estão conseguindo entender? Pega a visão, beleza? E por que, professor Fábio, é importante entender essa parte? Por que é importante nós entendermos essa parte? Simples. Se você entender a parte geral, você nunca mais vai deixar de entender a verdade de nenhum crime. É como tentar jogar futebol sem saber o que é falta, escanteio ou impedimento. Ou melhor dizendo, é como dirigir sem saber o que significa o sinal vermelho. Certo? Como a parte geral está organizada, professor? Como a parte geral está organizada? A parte geral, ela vai do artigo 1º ao artigo 120 do código, certo? Ela está dividida em 3 grandes pedaços. Então vamos lá, artigo 1º ao artigo 120 e dividido em 3 grandes pedaços, por assim dizendo. Do artigo 1º ao artigo 12 do Código Penal é a aplicação da lei. Artigo 1º ao artigo 12 é a aplicação do Código Penal, aplicação da lei. Aqui o código diz quando e onde a lei penal pode ser aplicada. Quando e onde a lei penal pode ser aplicada. Por exemplo, a lei só vale para frente, nunca para trás. Isso chama-se irretroatividade da lei penal. Ninguém pode ser punido por algo que não está escrito na lei. Isso é o que chamamos de princípio da legalidade. E ele aparece já no artigo 1º, galera. O princípio da legalidade. Outra coisa, não há crime sem lei anterior que o defina. Não há crime sem lei anterior que o defina. Nem pena sem prévia cominação legal. Vamos lá. O crime e seus elementos estão do artigo 13 ao artigo 25. Crime e seus elementos.
artigo 13 ao artigo 25. Aqui, nesta parte, o Código explica o que é crime de verdade. E olha só, crime não é só fazer algo proibido. Para que exista um crime, a pessoa precisa. Para que exista um crime, a pessoa precisa. Vamos lá. Ter conduta ou ação ou omissão. Ou seja, típica. Ou seja, esteja escrita na lei como crime. Precisa estar escrito na lei, senão não é crime. Simples assim. Ilegal, sem justificativa, como legítima defesa. E com a culpabilidade. A pessoa sabia o que estava fazendo e podia agir de outro jeito. É aqui, galera, que aparecem conceitos super importantes. Como aquele famoso lá, dolo. Quando a pessoa quer cometer o crime. O dolo é vontade livre e consciente de realizar algo. Culpa, quando a pessoa não quis, mas agiu com descuido ou imprudência. Legítima defesa, quando alguém se defende de uma agressão injusta. Se defende de uma agressão injusta. Por exemplo, se alguém te ataca e você reage para se defender, isto não é crime. A própria lei diz que é legítima defesa. Artigo 25 do nosso Código Penal. As penas do 32 ao número 120, essa parte fala das consequências para quem comete o crime. Das consequências para quem comete o crime. O código explica, galera, mais ou menos assim, quais são os tipos de pena: prisão, multa, restrição de direitos. Prisão, multa, restrição de direitos. Quanto tempo pode durar? Como a pena pode ser diminuída ou aumentada? Como funciona o cumprimento de pena? Regime fechado, semiaberto, aberto. Estão anotando tudo direitinho aí? Vamos lá. Quem pode deixar de cumprir a pena? Por exemplo, doença grave ou extinção da punibilidade. E sabe aquela história de tentativa de crime? Também se explica aqui. Se a pessoa tentou cometer um crime, mas ela não conseguiu, ela pode ser punida com a pena menor. Artigo 14, inciso 2 do Código Penal. Preste atenção nesse exemplo simples para tudo isso aí, para que vocês possam, de uma vez por todas, esmiuçar isso aí. Imagine que João tentou roubar uma loja, mas a polícia chegou antes, por algum motivo. A conduta dele está prevista na lei como crime de roubo, certo? Ele quis praticar o crime, teve o dolo, a vontade livre e consciente, mas ele não conseguiu terminar o roubo. Foi uma tentativa. A pena dele será reduzida por causa da tentativa. Tudo isso, galera, está explicado na parte geral do Código Penal, ok? Então, o professor Fábio vai finalizando por aqui. Eu espero que nessa pequena introdução aí nós possamos ter adquirido um pouquinho de mais de entendimento, tá? Beleza? Pega a visão. Como disse Damásio de Jesus, um dos maiores professores de direito penal do Brasil, a parte geral é a espinha dorsal do direito penal. A parte geral é a espinha dorsal do direito penal. Quem não entende, não compreende todo o sistema penal. Beleza? Um abraço, tudo de bom. Nos acompanhe no nosso canal. Valeu, galera!